sei se os senhores e as senhoras sabem, mas depois que o YouTube liberou pra mim a aba comunidade, eu não faço outra coisa da minha vida senão ficar postando imagens, dicas de compra, cupom de desconto e, como se não bastasse, enquetes. Então lá eu pergunto muito, gente, quando eu voltar, se eu voltar, porque as coisas estão meio complicadas, vocês preferem análise ou... Como que é o nome disso que eu tô fazendo? Ai... Tag literária. Aí, tag literária acabou ganhando, pra minha surpresa, porque eu achei que o que vocês mais gostassem aqui no canal eram análises. Mas então, como a tag ganhou, vocês escolheram tag, eu vim aqui responder a tag. Você tem esse livro? Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e não, eu não vou deletar esse canal, não vou acabar com ele. Eu só tô com muitos problemas, esse ano tá sendo muito difícil pra mim, no ponto de vista, na verdade em tudo, tá tudo muito difícil, mas por conta de tudo isso tem sido um pouco mais difícil de trazer conteúdo aqui no canal, até mesmo de ler, eu tenho lido muito pouco e com muita dificuldade. Mas como eu não quero abandonar o canal, pelo menos de vez em quando se eu conseguir postar algo, eu sinto que eu tô ok assim, não do jeito que eu gostaria, mas pelo menos não abandonei completamente. E foi por isso que eu acabei pensando em publicar uma tag, porque eu sei que é algo que vocês gostam. Pela enquete da aba comunidade, vocês falaram que preferiam. Só que se eu tivesse noção que ela tinha 20 perguntas, talvez eu tivesse sugerido algo um pouquinho mais fácil. Mas, enfim, eu não vou responder todas as 20, tá, gente? Porque algumas perguntas não fizeram sentido. Dependendo do tamanho que ficar desse vídeo, eu vou explicar por que eu não respondi algumas. Mas, a priori, eu acho que são 12 ou 13 que eu vou responder. Eu tenho até uma colinha aqui do lado. A primeira pergunta, então, já indo logo pro vamos ver, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Você tem um livro infantil? E sim, eu tenho muitos, gente, vocês não têm noção da bagunça que tá aqui embaixo. Enfim, eu tenho muitos, só que se eu puder indicar, assim, um pra vocês, eu queria muito indicar A Corda Bamba, da Lígia Bojunga. Esse é um livro muito importante pra mim, muito especial. Ele foi objeto de pesquisa de um dos meus TCCs sobre o poder da literatura em despertar a diversidade pluricultural dos alunos, das pessoas em geral. E eu usei esse livro porque ele vai contar a história de uma menina que infelizmente perde seus pais em um acidente de circo. O circo pega fogo, os pais dela não resistem e por conta disso ela precisa morar com uma tia que não aceita de jeito nenhum aquele modo de vida. Ela não aceita a cultura dessa sobrinha dela. Então a gente vai acompanhar a vivência dessa menina e o quanto ela tenta encontrar meios de respeitar a si mesma, sua própria cultura, sua própria origem, mesmo em meio a tanto preconceito. Então esse livro é incrível, tanto para crianças, tanto para adultos. Eu sei que ele tem uma base, ele leva aquela carga de livro infantil, Lígia Bojunga em si, em sua maioria, leva aquela carga de livro infantil, só que é o que eu sempre digo pra vocês, é pra todas as idades e pode ajudar todas as pessoas, principalmente a gente, nós professores, dentro da sala de aula como educadores, que quer passar essa noção de diversidade dentro da sala de aula. Muito bom, recomendo. Eu acho que não tem análise dele aqui no canal, mas já adiantando, todos que tiverem análise eu vou deixar aí no bloco de informações, junto com os links de compra, tá, gente? Tanto que, ó, livro baseado em uma história fictícia. Olha, e na verdade, tem alguns que eu nem pensei muito, assim, tipo, o que eu vou indicar? Já assim, batata, sabe? E vocês sabem que eu sou completamente apaixonada pelo Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, eu sou completamente apaixonada por toda essa lenda, que pra mim não é lenda, porque na minha cabeça Rei Arthur existiu e ninguém vai tirar isso de mim, ninguém vai, sabe, falar assim, não, Stephanie existiu sim, dá licença. Tá fazendo um barulho estranho, gente, tô com medo. O que tá fazendo esse barulho? Ai, gente, é que eu já tentei gravar esse vídeo pra vocês umas 3, 4 vezes. Então só o medo de dar errado de novo, eu tô tipo, não vou gravar mais nada. Mas eu acho que já descobri que tá fazendo barulho, é eu mesma. Idiota. Enfim, gente, vamos voltar. Eu quero muito indicar pra vocês Brumas de Avalon, da Marian
Zimmer Bradley, não sei pronunciar direito, mas ela vai fazer um reconto da lenda do Rei Arthur, da história do Rei Arthur, a partir dos olhos da Morgana, a sacerdotisa, que alguns conhecem como a bruxa e outros conhecem como a irmã do Rei Arthur. Seja como for, minha garganta tá um pouquinho ruim, tá, gente? Desculpa. A história do Rei Arthur, ela perde um pouco aquele caráter sanguinário, sanguinolento de guerras e batalhas e pende mais para um lado religioso. Inclusive esse livro serve para você entender muita coisa legal, porque como pano de fundo ele mostra a transição entre a religião pagã e o cristianismo. E é uma coisa que me admira muito na literatura, esse poder de nos passar a história. E a transição de religiões, assim, que encabeçam o mundo também é um tema muito interessante, porque digamos que há muitos séculos a religião que encabeçava grande parte do mundo, a que mais se tem histórias a respeito, era a religião pagã. E depois veio surgindo o catolicismo e tomando tudo, e depois veio surgindo o protestantismo e tomando tudo. Então é muito interessante você perceber esses detalhes, essas características por trás, como pano de fundo de histórias interessantíssimas, que é o caso do Rei Arthur. Eu indico muito Brumas de Avalon, esse livro aqui, eu engoli a série inteira, são 4 livros ao todo. Eu quero muito ler mais histórias da Marion Zimmer Bradley, ela escreve muito bem, gente, sensacional, eu indico muito. Ainda nessa vibe de Rei Arthur, quer ver que é isso mesmo? Uma série que eu não finalizei. E assim, eu falo isso bem com shame on me, porque, como eu tô dizendo, eu sou muito fã de Rei Arthur. Eu não sei o que aconteceu nessa... Gente, minha voz tá muito ruim, desculpa. Eu não sei o que aconteceu nessa trilogia, porque... eu tava amando, mas sabe quando você para de ler uma coisa do nada, não deslincha, e não deslancha, deslincha, e você não sabe por quê, você não entende por quê? É a trilogia das Crônicas do Rei Arthur, escrita pelo Bernard Cornwell. Esse aqui é o Rei do Inverno, primeiro. Eu parei no meio do segundo, do nada. Pareceu que assim, dormi lendo, uau, que livro maravilhoso. Eu acordei e não vou ler mais, tipo... oi, nem eu entendi o que aconteceu. Só que é incrível, é um livro que eu quero muito voltar a ler. Esse aqui, ao contrário de Brumas de Avalon, esse daqui tem sim aquele aspecto, aquele foco nas batalhas, na guerra, uma coisa mais sanguinária, que eu também amo. Então é incrível, seja se você gosta de uma coisa mais filosófica, digamos assim, uma coisa mais social, e é que guerras também é uma questão social, mas aqui é um ponto mais do emocional e aqui uma coisa mais racional, entende? Bom, eu gosto de Rei Arthur, então pra mim qualquer serve. Tanto é que a próxima pergunta, se eu não me engano, a parte boa de ter gravado esse vídeo várias vezes é que eu já decorei. Quer ver? É isso mesmo. Um livro esgotado e ainda com um pezinho de Rei Arthur, e eu vou explicar pra vocês por quê. Por que que eu estou indicando agora Tristão e Isolda? Porque eu precisamente amo e sempre indico essa edição sem autor. Por quê? Antigamente, nós não tínhamos o livro propriamente dito, as histórias eram transmitidas através da oralidade. Então, basicamente, em voltas de fogueira, as pessoas se reuniam, sentavam em volta daquela fogueira e ficava sabe? Ficava tipo, essa história do cavaleiro, que não sei o quê. Tanto que isso aqui é uma novela de cavalaria. Um cavaleiro que encontrou uma donzela, assim, assado, com dragões e tal, sabe? E então, o que acontecia nessa época que não tinha um livro propriamente dito? Como que as histórias se espalhavam? Uma pessoa, um exemplo, né? Uma pessoa saía dessa fogueira e ia pra outra fogueira, então, cavaleiro, tal, donzela, tal. Então, essas histórias, elas eram transmitidas através da oralidade e por conta disso muitos detalhes se perdiam e outros eram acrescentados. Era uma espécie de telefone sem fio em que as pessoas iam transmitindo o que elas entendiam, como elas compreendiam, acabava vindo um negocinho ou outro ali da própria vivência. É incrível, não só esse daqui, mas tudo que advém dessa época é lotado de cultura, porque eu vejo Tristão e Isolda como se fosse uma história escrita a dezenas de mãos. Por isso que não tem um autor, entende? Porque ninguém sabe quem foi que originou, real, oficial,
Tristão e Isolda. A gente só sabe que eram histórias transmitidas dessa maneira, que foram se transformando até chegar nesse livrinho que a gente tem hoje. Então hoje em dia tem muitas versões com o autor propriamente dito. Eu não gosto, porque eu gosto de ter mais essa coisa de original, de fogueira, de contos, essas coisas. Eu acho bem mais mágico. E por que eu tô falando de Rei Arthur de novo, o terceiro livro? Ai meu Deus, viciada. Porque há boatos, lendas, tralalá, o que eu gosto de acreditar, de verdade, real, oficial, que o Tristão foi um dos cavaleiros da Távola Redonda. Então, pasmem, bebê. Nossa, eu fiz um barulhão, né? Pasmem, bebê. Ele estava com o Rei Arthur. Enfim. E a próxima pergunta eu não vou nem olhar no papel, porque eu já lembro. Pede uma indicação de um livro pocket. E eu vou indicar este aqui do Rei Arthur. Mentira, mentira. Eu tenho muito livro pocket e eles são bem confortáveis de ler. Eu não ligo para as coisas, livro que não sei o que, bonito, não é gostosão, tá, não sei o que. Eu gosto de um livro confortável, pequenininho. Então eu amo pocket, eu tenho um monte. Só que o último que eu li foi um livro que me surpreendeu muito, que foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Sensacional, gente. É um livro, assim, que eu peço pra vocês terem um pouquinho de cuidado de ler, se você tem questões de depressão e tudo mais, porque ele é bem gatilho. Eu tava numa fase muito boa, assim, da minha depressão, síndrome do pânico, enfim. E mesmo assim ele mexeu comigo, sabe? Mesmo assim, o final do livro, do suicídio em si, isso não é spoiler, tá, gente? Todo mundo sabe que aqui há um suicídio. Mexeu com a minha cabeça, eu fiquei mal, assim, fiquei mal. Então imagina uma pessoa que tá num pico, assim, sabe? Então tome cuidado ao ler, e se você não tem essas questões, leia muito, porque isso aqui, gente, é domínio histórico, sabe? Esse livro aqui é sensacional. A importância dele na literatura e o perigo dele como impacto social é incrível. Eu tenho certeza que o Goethe nunca na vida sonhou que ele faria um livro que causasse esse tipo de coisa, porque depois da escrita de Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ainda não tem análise aqui no canal, mas vai ter, é que ele causou um surto de suicídio. Então depois do livro, os leitores que liam essa história, eles copiavam trejeitos do Werther, que é o nosso protagonista, e acabavam se suicidando também. Tanto que esse livro foi proibido em muitos lugares por muitos e muitos tempos. Talvez ele seja proibido em algum lugar do mundo ainda, não sei dizer, mas justamente porque ele serve como um gatilho terrível, assim. Ele instiga muito. O Goethe, ele encheu a mão pra escrever isso aqui, porque a realidade dele é coisa de outro mundo, é realmente muito pesado, assim. A próxima que eu vou responder é um livro escrito por um pseudônimo. Eu tenho algumas poucas opções, só que dentre elas eu ia me sentir muito falsa, sabe? Se eu não indicasse pra vocês Desventuras em Série, que não é bem uma indicação porque todo mundo já conhece, mas mesmo assim eu queria falar dessa história incrível escrita pelo Daniel Handler sob o pseudônimo de Lemony Snicket, que se torna tão genial porque a gente o percebe como um personagem da própria história. Então a gente tá lendo a história, de repente a gente vê que o Lemony, ele não é só o autor. Cadê o nome dele? Aqui, ó. Ele não é só o autor, ele faz parte da história e do mistério dos irmãos Baudelaire que estão fugindo de um tutor terrível. É sensacional, pra mim essa série é genial. O Lemony em si, o Daniel Handler, ele é genial e eu preciso muito ler aquele livro dele, o novo, Clube dos Oito, não li ainda, muito falsa, muito falsa. E aí depois, olha, pede um livro ilustrado, e assim, eu tenho vários, e o que eu vou indicar pra vocês nem é tanta coisa assim, mas por algum motivo foi o que veio na minha cabeça, né, gente? Então eu tenho que respeitar. Então, respeitando o livro que vem na minha mente, também foi um livro que causou bastante impacto em mim, apesar de eu achar esse livro um pouco superestimado, não pelo feminismo em si, mas eu expliquei bem na análise que eu fiz aqui no canal. Acho que com essa introdução vocês já sabem que eu estou falando de Jane Eyre, da Charlotte Brontë, irmã da Emily Brontë, que escreveu O Morro dos Ventos Vivantes. Tem tudo análise aqui no canal, vou linkar pra vocês. E esse livro foi uma saga na minha vida, porque eu não conseguia ler numa versão que eu tinha, e aí eu tentei ler no Kindle, não consegui também. Aí eu achei essa versão aqui bilíngue, incrível, incrível, dessa Landmark, eu acho que é editora, gente, foi incrível. Essa partezinha daqui é em inglês e essa página é sempre em português. E a leitura fluiu, que foi uma beleza, assim. É um livro muito bom, a construção dele é muito bem feita. A Charlotte Brontë, ela assim, sei lá, ela foi muito genial escrevendo essa história, muito boa mesmo, eu gosto muito. E as ilustrações, apesar de serem singelas,
eu as achei muito, assim, complementar. Eu me pegava horas, gente, agora eu não acho nenhuma. Eu me pegava assim por horas, sabe? Olhando e admirando e vendo o quanto as ilustrações eram inseridas na história e o quanto fazia com que a história se tornasse até com um quê de magia, sabe? É óbvio que não é fantasia, mas enfim, despertou essa sensação de magia, assim, em mim, sabe? E as ilustrações são super simples, eu vou tentar focar pra vocês. E assim, eu absolutamente amei, eu ficava horas e horas olhando, assim, às vezes eu perdia tempo da leitura em si pra admirar as imagens. Vou ver se eu acho mais alguma pra vocês. São poucas. Ai, essa eu amo essa. Nossa, essa é incrível, olha aqui, gente. Incrível, né? Eu gosto muito desse livro, sério. Sério. Agora eu tenho que ver se tá focando em mim. Olha, a outra que eu vou responder é um livro adaptado para a TV. E eu pensei em citar Handmaid's Tale porque eu sou completamente apaixonada pela série em si. Só que eu tenho que ser sincera com vocês já viram a minha análise aqui no canal, eu não gosto muito do livro em si. Eu acho que o desenvolvimento dele não é muito bom, ele é muito letárgico, ele tem uns tropeços ali. Agora, então se eu for pensar em Margaret Atwood, a adaptação para a TV, que o livro e a adaptação são duas perfeições na Terra, eu tenho que indicar Vulgo Grace. Esse é meu livro favorito da Margaret também, eu falei na análise pra vocês, eu acho que grande parte de vocês já assistiu a análise. E eu absolutamente amo essa história porque ela é baseada em fatos reais, a Grace existiu de verdade. E a Margaret né, fascinada pela história dela, assim como um monte de gente, um monte de pessoas, e assim como eu também me tornei. Porque quem foi a Grace? Ela foi acusada de assassinar os seus patrões no século XX, no Canadá, junto com outro empregado. Mas teoricamente, você vai falar assim pra mim, pô, meu, assassinato teoricamente é uma coisa normal, que acontece com frequência. Então por que esse caso em específico se tornou tão bombástico? Porque a Grace é citada como talvez uma das primeiras pessoas diagnosticadas pela ciência a desenvolver dupla personalidade, porque nos momentos de defesa dela e tudo mais, ela alegava que tinha um pum, como se ela tivesse dormido, aconteceu o assassinato e depois ela, pum, voltou, não lembrava de nada que aconteceu. Então muitos especialistas trabalharam com ela, usaram como objeto de pesquisa, muitos especialistas iam na prisão em que ela estava, porque ela vivenciou uma prisão perpétua, para conversar com elas, e eles diziam que ela tinha trejeitos estranhos, que naquela época ainda não tinha esse conhecimento de dupla personalidade. Então ela tinha trejeitos como se ela realmente fossem duas pessoas, e não uma só. Então serviu de base para muitos estudos, muitas pesquisas, e a Margaret ficou assim, louca de marredeci para estudar a vida da Grace. Eu também fiquei louca, eu acabei lendo acho que 2 livros a mais, além desse, de psicólogos e psiquiatras da época, artigos daquela época e tudo mais, deles falando como é que foi a vivência dessas pessoas se deparando com a Grace na cadeia e por que eles pensavam que ela era duas pessoas e talvez ela fosse inocente. É genial. A adaptação é para Netflix, se eu não me engano são só 6 ou 8 episódios, 6 ou 8. É genial, uma das melhores adaptações que eu vi na minha vida, eu indico pra todo mundo. E eu, sei lá, por mim eu vi isso aqui todo ano e li o livro todo ano, porque eu tô lendo muito mal. Porque, gente, isso aqui é melhor a obra da Margaret, na minha opinião. Agora a indicação de um livro autografado, eu vou ser bem poser, tá, gente? Não li, mas é uma coisa assim que é um autor que eu amo, que é o autor de Dois Irmãos, Milton Ratum, e meu sonho de princesa sempre foi ter um autógrafo dele. E assim, não foi assim real, oficial, eu não vi o Milton Ratum na minha frente, só que quando eu tinha parceria com a Companhia das Letras, eles me mandaram esse puta presente aqui do livro autografado. Então, quando eu abri esse pacotinho ano passado, aliás, eu sempre vou agradecer a Companhia das Letras por um dos melhores presentes da minha vida, eu vi assim a letrinha dele, escrito o meu nome, com afeto, de Milton Ratum, eu fiquei... desmaiei, sabe? Então assim, não li o livro. Quero muito ler porque o Milton Ratum é genial. Só que assim, é só pra... Gente, eu tenho um autógrafo do Milton Ratum. Ai, chaurulelos assim de vez em quando pode, né? Pelo menos com o Milton Ratum.
E aí eu vou indicar um livro com selo de prêmio. Não é bem um selo de prêmio. A gente tem mais ou menos uma mini jacket aqui, tá vendo? Desse livro do Coetzee, falando que ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. E por que eu indico esse livro? Porque ele é genial, ele fez mudar muitos objetos de estudo meu. Eu tinha um projeto de pesquisa com obras da Lígia Bojunga. E assim, apesar de eu amar a Lígia Bojunga, eu descartei totalmente depois que eu conheci essa história. Ele tem 2 vídeos de análise nesse canal, em falta de uma, tem 2. Porque esse livro aqui, apesar de ele ser pequeno, ele é riquíssimo, ele abre as portas assim para uma tonelada de análise, sabe? E eu quero muito falar sobre o impacto do inglês, da língua inglesa, como uma espécie de... como ele faz as pessoas sofrerem por conta do apartheid que ocorreu na África do Sul. Porque esse é o pano de fundo dessa história. A gente vai conhecer um professor universitário, que ele é acusado de abuso sexual com uma aluna, e aí ele volta pro interior para viver com a sua filha. Só que esse é a base da história, só que o pano de fundo é muito mais rico, porque a gente vai presenciar o quanto os negros ainda sofrem com o apartheid, mesmo que ele tenha teoricamente acabado na África do Sul, quanto eles ainda sofrem com isso, quanto eles têm cicatrizes, assim, incuráveis, sabe, que nunca vão desaparecer, e o quanto o idioma inglês, a língua inglesa acaba contribuindo com isso. É genial, o Coetzee é genial, eu quero ler todos os livros dele. Eu não sei nem o que falar pra vocês além de genial. Pra mim é um dos melhores livros da nossa literatura contemporânea, sem sombra de dúvidas. E depois a minha colinha vai pedir o que, meu bem? Livro transformado em filme. E se eu não indico esse livro, eu me sinto muito falciane, porque, gente... a distribuidora desse filme aqui no país foi muito escrota. Ela reclusou, assim, a distribuição desse filme para pouquíssimos cinemas. Eu moro em São Paulo, eu moro na capital, e eu tive dificuldade de achar uma sala com esse filme. Então muitas pessoas que eu conheço de outros estados, do interior de São Paulo, não conseguiram nem ver. Hoje na distribuidora, quando você procura na televisão, TV a cabo, já é super difícil de achar. Então, gente, eu me sinto na obrigação não só de indicar esse livro, esse filme, mas também falar assim que ele merece muito mais. Eu tô falando do ódio que você semeia, a genialidade desse livro da Angie Thomas, que relata a história da Star, que certa noite ela estava andando com amigos dela de carro e ele é assassinado por um policial pelo simples fato de ele ser negro, porque esse livro esfrega na nossa cara o quanto o racismo existe sim e o quanto ele precisa ser diariamente combatido, o quanto ele destrói a vida de milhares de pessoas e famílias todos os dias. E eu acho que assim, todas as pessoas têm a obrigação não só de conhecer essa história, mas também de assistir esse filme. Ele é genial, eu amo absolutamente, ele é um dos meus livros YA favoritos da vida. E enquanto eu tiver voz, eu vou indicar esse livro pra todo mundo e o filme também. Por último, mas não menos importante, dos que eu vou responder, eu fiquei até alterada, gente. Olha, isso aqui mexe muito comigo, sério. Eu chorei muito no filme, eu chorei muito no livro. Quando eu saí do cinema, eu falei pro meu namorado, ele gostou muito do filme também. Falei assim, Vitor, você precisa ler esse livro, o mundo precisa conhecer essa história, porque ela é muito importante. Sério, eu amo isso daqui, eu amo muito. E agora tentando sair um pouco assim do peso, né, porque esse livro é bem intenso, assim. Indicar uma HQ, então eu queria indicar uma coisa mais levinha, apesar de ser algo que eu indico sempre, que é Placas Tectônicas, da Margot Motin. E por mim, todo mundo lia esse livro pra se divertir. Ele tem uma base meio pesadinha, porque mostra a história da própria autora, sim, é uma espécie de autobiografia, tentando se reencontrar, se reconstruir depois de uma desilusão amorosa. E é muito engraçado, ela tem uma filha, então ela é mãe solteira, eu odeio essa expressão, mãe solteira. Ela cuida da filha dela, ela cria a filha dela sozinha. Então é muito incrível presenciar como é que ela faz isso. Ele quebra um pouco desse mito da maternidade, eu amo essa história, as ilustrações são lindas. E por mim a editora Nemo, ou qualquer outra editora, traria todos como é que fala? Todos os livros dela, todas as obras da Margot aqui pro Brasil, porque ela é sensacional, vale muito a pena ler. E esse vídeo já deve ter dado 1 milhão, então eu não sei se eu justifico, se eu converso com vocês. Olha, eu não vou justificar os que eu não respondi não. Só o que eu queria falar com vocês, aproveitar esse momento pra conversar. Essas foram as indicações, eu vou parar a tag por aqui. E assim, eu queria basicamente agradecer por vocês estarem aqui.
2019 tem sido um ano muito difícil pra mim. Eu tô trocando medicação, tentando parar com remédio, então tem sido muito difícil. Quem tem depressão, síndrome do pânico e derivado sabe o quanto é uma luta diária, essas doenças, e ainda mais se você pretende tentar diminuir um pouco a quantidade de remédio e tudo mais, é muito difícil. Como se não bastasse, eu tô com questões judiciais bem complicadas, troca de emprego, então tem acontecido muita coisa difícil na minha vida e por conta disso eu tenho me sentido muito... tá difícil, gente, gravar, tá difícil ler, então eu tô lendo muito pouco, eu tô deixando na mão muita gente, até parcerias eu tô deixando todo mundo na mão, assim. Me dói falar isso demais, porque são parcerias que eu amo, são coisas que eu amo fazer, ler, estudar literatura, publicar vídeo pra vocês, mas tem sido difícil. Então, assim, eu quero agradecer por vocês estarem aqui, pelo canal continua crescendo e por vocês terem paciência e compreenderem a situação. O canal não vai acabar, eu amo esse espaço aqui, eu amo ter isso aqui pra conversar com vocês, pra passar um pouquinho de literatura pra vocês, de uma coisa que eu tanto amo fazer na minha vida. Então, obrigada por estarem aqui, obrigada pela compreensão e... é isso, gente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da tag, eu espero voltar em breve com mais vídeos pra vocês. Eu não vou falar pra vocês uma espécie de rotina, por exemplo, vai ter vídeo uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu não sei. Minha vida tá muito incerta, eu não tô bem. Então, eu preciso de um pouquinho de paciência mesmo. Quando tiver vídeo novo, ele vai surgir aqui. E... pra eu não deixar vocês esperando e eu também não ficar me pressionando, porque também não ajuda em nada eu ficar me cobrando pra trazer conteúdo pra vocês toda semana. Então, só obrigada por estarem aqui, obrigada pela paciência e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.